com essa descentralização da educação e esse surgimento essa demanda do mercado por novas habilidades nesses profissionais que estão acostumados a sair, passar pelos tradicionais meios e serem preparados de uma outra maneira. Como é que a Grendene exercita isso de ser um lugar onde também as pessoas podem aprender, podem ampliar seus conhecimentos, podem ampliar suas habilidades? Bom, primeiro até para citar ali, o Rô mencionou do pós-doc aí, cara, esse papo tá servindo para que eu acabei de concluir meu mestrado, mas quero aquela coisa, começa a olhar o doutorado, tá servindo para eu me, cara, vou acender a chaminha do doutorado de novo aqui, porque realmente o mestrado foi um marco importante na minha vida e tenho interesse aí de seguir em frente no doutorado, mas assim, duas coisas que eu acho importante dizer sobre esse tema, tá? Primeira coisa, assim, eu nunca me esqueço da primeira vez que eu li o livro do Flusser, né? Que é um livro, assim, clássico, assim, do Vilém Flusser. E ele... Putz, eu vou provavelmente... Mundo Codificado, exatamente. Vamos falar aí dele, bonitinho, como é que se escreve o nome do autor, se é que vocês lembram, porque é difícil. Vilém Flusser, a famosa capa roxa de borracha. Esse Mundo mesmo. Codificado. O Mundo Codificado. Então aí, pessoal, o Mundo Codificado, leitura obrigatória, correto? É o único livro do mundo com capa roxa, que não tem nada escrito na frente e de borracha. Exatamente. Não é muito difícil de achar. Assim. E as primeiras 40 páginas, via de regra, eu não entendi nada do que eu li. É realmente uma loucura, mas tem um negócio... Ô, Arturo, as primeiras 40 páginas são para fazer o cara desistir. Se ele não desistir... Aí vai. Tem uma coisa muito legal nesse livro, que é quando ele fala que, assim... Não, e é um livro escrito há décadas atrás, assim, né? O cara escreveu isso, eu não me recordo com precisão, mas acredito que por 70, 80, né? Mais ou menos por aí. Não sei se até não foi antes, mas acho que foi por aí, não tenho certeza. Mas é interessante que ele começa... Muito dos ensaios ali do livro são espécies de previsões feitas por um pensador, né? Por um acadêmico, um pensador, um professor que está refletindo sobre o mundo, sobre o significado das coisas. O design tem muito essa questão da produção de significado, né? Que é algo super legal do design. E tem um momento que ele fala muito da fábrica como lugar de aprendizagem. Na época ele fala fábrica, né? Mas tu começa a interpretar o texto dele, tu vê assim, do trabalho onde tem atividade laboral, vamos assim dizer, né? Como espaço de aprendizagem. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso, e eu pensei, putz, esse cara escreveu isso há décadas atrás, assim, e a gente traz para a realidade, assim, a gente nunca viveu tanto essa característica do ambiente de trabalho ser um lugar de aprendizagem. E aprendizagem é conhecimento, é pesquisa. Eu acho que o Juan governança, né? Governança, sem dúvida. O Juan trouxe um ponto muito importante, que é as empresas, sim, elas precisam ser protagonistas na pesquisa de inovação. O Brasil tem por cultura, essa questão de terceirizar a pesquisa para a academia, mas realmente a gente tem uma necessidade de ser puxado pelas empresas. E aí eu vejo, assim, aí trazendo a conexão para a Grendene, assim, o caráter educacional está sendo muito importante, né? A gente, porque o que acontece, né? Tudo para o nosso laboratório andar bem, de uma forma saudável, a gente conseguir tirar nossos MVPs do papel, as coisas realmente acontecerem, a gente precisa de um bom ambiente para isso. E o trabalho de inovação, ele às vezes é uma costura com 1000 stakeholders diferentes, aquela coisa. Tem projetos nossos que temos nós, membros do Bergamota, tem gente das áreas da Grendene, das unidades de negócio da Grendene, parceiros externos, e tu vai conectando todo esse tipo de pessoa. E tu tem que orquestrar isso, né? As pessoas têm que trabalhar de forma conjunta, e por isso requer método, sim, né? Utilizar, por exemplo, inclusive a gente trocou umas 4 vezes ferramentas de gestão de projetos esse ano, né? Por quê? Porque tem que funcionar, tem que ser bem orquestrado mesmo, tem que ter um olhar de seriedade para isso. Mas onde é que eu quero chegar? A gente notou que era muito importante
Porque como é que isso aconteceu na Grendene? A primeira parte foi com a presidência e diretoria, do tipo, existe um mundo novo, tá acontecendo isso. Muitos exemplos, né? Vocês trouxeram a questão da referência, né? Eu sou suspeito para falar de referência, porque eu acho que eu só entrei nesse mundo de criatividade e inovação pela minha paixão por arte, assim, né? Principalmente pela cultura punk e tal, do it yourself, do faça você mesmo. Eu fui parar onde eu parei por causa disso, né? Então, assim, para mim, assim, eu amo estar consumindo referências de N áreas diferentes. Isso para mim é combustível. Mas levar isso para dentro da empresa é muito importante. Eu vejo que teve um momento ali na Grendene que a gente conseguiu, através da Universidade Grendene, que é uma iniciativa muito legal que a Grendene fez, dar uma série de aulas mesmo, né? A gente trouxe bastante gente para falar de lugares diferentes. Primeiro, presidência e diretoria. Depois que a gente venceu esse momento, a gente viu a necessidade, caramba, vamos mostrar isso para mais pessoas da organização, vamos fazer isso se espalhar. E isso está sendo feito de duas formas, está sendo feito através do nosso trabalho do Bergamoto, com os próprios projetos, porque daí tu vê o resultado na prática, o que é bom, né? Tu vê que, sei lá, uma metodologia diferente, uma lógica de pensar diferente. Uma coisa que, por exemplo, hoje a Grendene sabe o valor de POC e MVP, coisa que antes não era normal para a empresa, porque é uma empresa que faz milhões de calçados por mês. Assim, não existia tiragem, por exemplo, a gente fez um exercício agora com 500 pares, né, para provar uma tese, um conceito de produto. Esse caso, no caso, é um produto Fiston, né? Ele é um calçado que vai ter alguns desdobramentos digitais, é um trabalho bem legal, assim. Até a gente está pegando um pouco de inspiração no mundo gamer para esse produto, acho que vai... Mas assim, nós estamos falando de 500, nós não estamos falando de 50 mil, sim. E assim, para a Grendene, 30 mil era uma tiragem pequena. Então, a gente começa a mostrar na prática o valor de, vamos fazer numa fração para aprender, depois a gente qualifica isso para escalar e tal. As pessoas começam a aprender. Mas além... E muda a maneira de fazer de toda a organização, né? Muda a maneira de pensar e fazer. E aí entra o negócio que o Rô falou do vírus. Porque daí o cara vê, puta, isso faz sentido. E às vezes ele vê uma coisa que ele queria fazer há séculos. Teve uma questão muito marcante para mim, logo quando a gente entrou na Grendene, que a Melissa estava fazendo um clube por assinatura, que se chama Hello Melissa, que está em andamento até, é um projeto bem legal. E a gente levou algumas metodologias de inovação para a equipe desse projeto e o projeto saiu, né? Conduzido super bem pelo time da Melissa. É um projeto que a gente chama que o papel do Bergamoto é mais consultivo nesse caso, né? Porque a gente está... Mas assim, a gente... Só de levar uma filosofia diferente para a galera, de levar um mindset diferente, surgiu a coragem de tirar aquilo do papel, sabe? Então, a transmissão de conhecimento, de novo. Exato. A empresa é um lugar onde as pessoas conseguem aprender coisas diferentes, né? E eu acho importante ter o informal disso, que é o dia a dia, mas tem que ter o formal também. Então eu vejo que o papel da Universidade Grendene, primeiro com presidência e diretoria, e depois caminhando para o restante da organização, se criou um grupo de facilitadores da inovação, que hoje tem mais ou menos 170 pessoas, que estão fazendo toda uma trilha de aprendizagem e depois eles têm o desafio de aplicar alguns projetos nas suas áreas, né? Claro que nesse caso acabam sendo iniciativas mais conectadas ao H1 e não tão conectadas ao H2 e H3, que fica mais a cargo do Bergamoto. Mas não aconteceriam ou aconteceriam muito raramente se não fosse essa propensão. Né? Então, assim, esse efeito do vírus, ele é uma verdade, assim, tu vai criando coragem, tu vai rompendo barreiras de medo, a inovação, ela assim, aquela gestão mais antiga do medo, da punição, não dialoga tão bem com o ambiente de inovação. Então, assim, vou dizer que é fácil quebrar isso, não é, mas é mais fácil quebrar isso com aprendizagem, levando conhecimento, levando referência. Quando o Rô trouxe a palavra referência, porque quando tu mostra que, tipo, olha, e assim, se vamos pegar bons casos globais de sucesso, cara, assim, a empresa que tu olha como mais inovadora, ela ainda tem, às vezes, sua célula de inovação focada mais no H2 e no H3, até aquela que tu acha que todo mundo lá é ultra inovador. Então, assim,
como foi dito antes, não tem uma fórmula da verdade, mas assim, tem que se experimentar, tem que ter pouco medo de errar, tem que estar vulnerável. E é o bom sentido de estar vulnerável, sabe? Sabe, eu vejo que assim, a gente... Eu fico até triste às vezes quando eu vejo nas organizações, ainda bem que hoje eu isso tem acontecido pouco no meu dia a dia. Mas sabe aquela coisa do eu te avisei? Sabe aquela coisa do tipo... que existe muito na nossa vida, né? A gente vê em várias esferas, do tipo assim, né? Da pessoa querendo ser um dono da... Isso não combina. Cara, em geral, quem diz eu te avisei torceu para dar errado, né? Exatamente. Então, assim, tem que criar esse ambiente. E esse ambiente requer muita sinceridade, muita referência. Tem que ter empatia, não tem como não ter, sabe? E é um trabalho que não é do dia para a noite, né? Eu acho que o Juan trouxe a questão antes de resultado também, né? Não é do dia para a noite, mas mesmo não sendo do dia para a noite, uma coisa que eu acho importante sempre reforçar é mensurar desde o início, né? Eu acho que assim, né? Como é que eu vou mensurar essa iniciativa de inovação? Quais as respostas que eu quero, né? A gente sabe do Bergamotta, a gente fala direto isso. Pô, hoje a gente tem 14 projetos no nosso pipeline e a gente sabe que não são todos eles que vão dar certo. A gente, inclusive, já tem alguns que estão dando sinais de que, talvez a gente vai ter que descontinuar ou pivotar ou transformá-lo. Mas tem a pressão por dar certo, Juan. Juan, desculpa, Arturo. Não a de vocês. Eu imagino que vocês já se botem pressão para dar certo. Mas a diretoria da empresa. Isso que é o legal, assim. Cara, eu quero ver dar certo esse negócio. E aí nada vai... Isso que é o legal, assim. Até agora, eu diria muito mais não do que sim. Tá? A empresa, ela entendeu que... O que não quer dizer que a gente quer que dê certo, a gente quer que gere resultado, que escale. A gente, sim, tem um acordo com a empresa até de um volume de projetos que tende a dar certo e escalar em cerca de 3 anos. A gente tem esse desenho. Mas a empresa tem a compreensão do trajeto, de que não é do dia para a noite e de que, às vezes, o erro de um projeto é o que vai qualificar o outro, que vai... né? Então, a empresa está compreendendo isso. Assim, hoje mas quando a empresa... Desculpa, vai, desculpa. Não, assim, a gente não tem uma pressão do tipo assim, tu tem que investir tanto e me trazer tanto de dinheiro. Não, a gente tem, claro, patamares, né, e uma gestão bem organizada nesse aspecto, assim, até porque a gente trabalha com POC, MVPs, então a gente tenta fazer um investimento coerente, né, mas a empresa, ela tá apostando, assim, tanto que todas as iniciativas que a gente teve, a empresa olhou para nós e, ao perceber que é importante, ela abraçou junto. Então a empresa, de fato, está acreditando. Sim, a gente tem um compromisso de meta, assim, para os próximos 3 anos, que é bem factível. Isso também é legal, sabe? É algo alcançável, coerente, mas a gente tem essa liberdade de, cara, de poder errar, de aprender com o erro, de ter uma punição. Não é que a gente não sofra com erro, a gente sofre. Por exemplo, eu falei para vocês, a gente tem, dentro dos 14 projetos, a gente tem tanto projetos que a gente olha e diz, opa, esse já está nos dando sinais de que pode se tornar um negócio escalável e representativo para a empresa, talvez até uma nova Melissa, uma nova Ryder, algo, né, que leve até fugindo do calçado em alguns casos, indo para outros segmentos, o que é muito importante, né? A gente olhar para coisas que se distanciam do core, acho isso é importante, mas a gente também tem projetos que a gente já, ao acompanhar os indicadores, a gente está vendo, opa, isso nós acreditávamos nisso, mas o mercado está nos dando uma resposta que talvez não faça sentido continuar dessa forma.